Boa noite, pessoal. Vamos embora. Vamos para casa mais um dia, graças a Deus. Dá um joinha aí no meu vídeo, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Que a graça de Jesus Cristo esteja presente na vida de cada um. É o que eu desejo. Nós estamos aqui no programa Expondo as Escrituras para tratar de um assunto da mais alta importância. Lute pela sua família. E nós vamos basear esta mensagem em 1 Samuel capítulo 30, versos de 1 a 20. Esse texto retrata uma crise medonha vivenciada por Davi. É uma crise familiar. O sogro de Davi é o rei Saul. E Davi já está fugindo do seu sogro há mais de 10 anos. Se escondendo nas cavernas, nos desertos, nas cidades, até mesmo em território estrangeiro. Saul está completamente insano, desprovido de capacidade intelectual, moral, espiritual para governar. Fez da perseguição ao seu genro a sua maior plataforma de governo. E Davi, com seus 600 homens, suas respectivas famílias, cansados de tanto fugir daqui para ali, para acolá, agora tomam uma decisão inusitada. Davi vai buscar asilo político entre os arqui-inimigos de Israel, os filisteus. E encontra, de certa forma, guarida do rei Aquis, que imaginou que Davi estivesse mudando de casaca, trocando de lado, abandonando Israel e engrossando as fileiras do exército filisteu. Nesse período, Davi viveu os dias talvez mais sombrios da sua jornada pré-ascensão ao trono. Porque Davi vai dissimular, ele vai fazer jogo duplo, ele vai buscar abrigo debaixo das asas do rei Aquis, o rei filisteu,
passando a ideia de que ele estava mudando de lado. Estrategicamente, ele pede ao rei Aquis para lhe designar uma cidade, porque não queria ser pesado na cidade de Gate. E então foi designado para ele a cidade de Ziclag, onde ele e as suas famílias respectivas, dos seus homens, passaram a residir por mais de um ano. Nesse tempo, Davi lutava as guerras de Israel. Entretanto, dava um relatório falso para o rei Aquis, dizendo que estava lutando as guerras filisteias. O grande problema é que, nesse período, o rei Aquis declara guerra contra Israel e convoca Davi e os seus homens para irem à frente do seu exército, para serem o seu próprio escudeiro. Davi está num bico de sinuca, está numa encruzilhada medonha, porque se ele acompanha o exército filisteu, ele está traindo a sua nação. Se ele se nega a ir com o rei filisteu, a máscara vai cair. Por providência divina, os príncipes filisteus alertaram o rei Aquis, dizendo: este homem é guerreiro, este homem é israelita, se ele se voltar contra nós, teremos um grande problema, então dispensa Davi, ele não pode ir conosco nessa guerra. Isso, de certa forma, foi a providência de Deus para livrar Davi daquela situação constrangedora. Porém, quando Davi e seus homens estão retornando para Ziclag, constatam que a cidade tinha sido atacada pelos terroristas do deserto, os amalequitas. A cidade tinha sido ferida, queimada e saqueada. E ainda mais, os amalequitas levaram cativos os filhos, as filhas e as mulheres. Quando eles chegam e veem esta cena, diz a Bíblia que Davi e os seus homens choraram até não terem mais forças para chorar. Os homens de Davi estão revoltados porque cada um amargurado por ver seus filhos e filhas prisioneiros, cativos nas mãos dos amalequitas, se insurgiram contra Davi, a ponto de querer apedrejá-lo. Entretanto, Davi reanimou-se no Senhor seu Deus e orou a Deus e perguntou: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Em outras palavras, eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota ou eu vou reagir? E Deus respondeu a Davi dizendo: reage, Davi. Persegue o inimigo, Davi. Porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Davi então se dispôs a lutar pela sua família, pelas famílias dos homens que o acompanhavam, e impôs aos amalequitas uma cachapante derrota. E tomou tudo de volta: as coisas grandes, pequenas, os rebanhos, os filhos, as filhas, as mulheres. Tudo Davi tornou a trazer de volta. Bom, essa narrativa bíblica é uma espécie de retrato da batalha espiritual que todos nós travamos, mormente, na arena da família. Os amalequitas aqui, atacando de maneira tão avassaladora a cidade de Ziclag, retratam a fúria com que o diabo e seus agentes atacam a família. Eu quero aqui destacar no texto algumas marcas deste ataque. Primeiramente, você vai notar comigo no verso 1, que diz que eles tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag. É um ataque violento, avassalador, arrasador. Parece-nos que é isso que estamos vendo hoje, um ataque frontal à família, procedente das leis enviesadas que são criadas, da grande mídia que tem
na sua grade de programação muitos programas, sejam nas suas novelas, nos seus filmes, nas suas entrevistas, até mesmo no seu jornalismo, uma espécie de desconstrução dos valores, dos pilares centrais da família. Seja através dos poderes constituídos do teatro, do cinema, da televisão, da internet, da mídia, nos seus mais diversos aspectos, da literatura, é uma espécie de ataque frontal à família, onde se mina os pilares, onde se solapa os alicerces, onde se ataca de forma brutal, com rigor desmesurado, essa instituição primeira, que é a célula mãe da sociedade. Quantas pessoas estão profundamente feridas, atingidas de cheio por esse ataque frontal do inimigo, que visa destruir a família, distorcer a família, desfigurar a família, adoecer a família. Mas o texto prossegue no verso 1 e diz que os amalequitas tinham ferido e queimado a cidade. Bom, você queima estruturas físicas e você fere pessoas. Há aqui prejuízos financeiros e há aqui relacionamentos atingidos. No ataque frontal do inimigo, há certamente prejuízos financeiros, porque quando uma família se desconstrói, é claro que vem o prejuízo financeiro. Você não tem um divórcio sem problema financeiro. Uma família dividida, rasgada, ela vai ter mais despesa. Esta família está enfrentando perdas de bens que foram adquiridos. Os rebanhos foram levados pelos amalequitas. Mas pessoas são feridas. Feridas na alma, feridas na mente, feridas nas emoções, nas memórias, no próprio corpo. Parece-me que hoje a família virou um campo de guerra. É curioso que as estatísticas do feminicídio, por exemplo, retratam que mais de 50% das mulheres assassinadas são assassinadas por namorada, ex-namorado, noivo, ex-noivo, marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro. Parece que o lar não é mais aquele ambiente de aconchego, de proteção. Ao contrário, é um lugar onde as pessoas estão expostas a grandes riscos. Pais contra filhos, filhos contra pais, marido contra mulher, mulher contra marido. E a família vai virando esse cenário de gente ferida, abusada na infância. Pessoas que carregam um fardo pesado de culpa. Pessoas que nunca superaram seus traumas de infância. Pessoas que curtem uma dor que lateja e pulsa na alma. Toda essa situação retrata para nós como a família tem sido atingida, marcada, carimbada por essas feridas que às vezes são escondidas atrás de um sorriso, escondidas atrás de roupas de grife, de festas megalomaníacas, mas que lá no fundo tem um coração machucado, tem uma alma esmagada, em dores silenciosas que latejam lá no mais profundo da alma. Quando eu vejo esse texto, percebo também que no ataque do inimigo, o alvo principal é a família. Porque levaram cativos os filhos, as filhas e as mulheres. Ora, nenhum cônjuge pode estar bem sabendo que sua esposa, sua mulher, seu marido está na mão do inimigo. Nenhum pai pode estar bem
laços, há muitas algemas, há muitos grilhões que prendem as pessoas hoje. Como os vícios, tabagismo, o alcoolismo, a maconha, a cocaína, o crack. Quando você vê hoje um esforço para se tornar lícito o uso de drogas letais, você percebe quão longe a nossa sociedade está dos valores e princípios que devam governar e reger a família. É sabido que a droga, ela tira o bom senso, o siso, a capacidade de raciocínio, a clareza mental. Vivemos uma sociedade que está adoecendo, vivendo prisioneira das drogas. Mas há outros grilhões, como a pornografia, como a depravação moral, como a desconstrução dos valores comezinhos que devam governar a família. São prisões, são algemas. Mas você tem outras algemas, como a questão da violência, ou a questão da secularização, ou a questão da ganância insaciável, a exploração, a corrupção. São muitos os laços que vão prendendo as pessoas. Poderíamos falar da prisão espiritual, das seitas, das doutrinas engendradas por demônios, diz a Bíblia, para enganar as pessoas, para ludibriá-las, para colocar uma venda nos seus olhos, um tampão nos seus ouvidos. Então são muitas as prisões. São muitas as pessoas que estão cativas e prisioneiras, precisando de libertação, precisando de esclarecimento, precisando de entendimento espiritual. Porque a maior prisão é a prisão da mente. Quando a pessoa está indo e vindo, ela não está num paredão, ela não está num cárcere, mas a mente dela está prisioneira. Prisioneira dessa cosmovisão às avessas, desse entendimento equivocado do que é a vida, do que é casamento, do que é a família, do que é a criação de filhos, do que é a verdadeira liberdade. Vivemos uma sociedade que cresce tecnologicamente, que cresce cientificamente, que cresce no conhecimento, mas ao mesmo tempo uma sociedade nanica no que tange aos valores morais, aos princípios morais. É um ataque deliberado, concentrado contra a família. Mas me permita ainda olhar um outro ângulo, outra artimanha do inimigo. Está no versículo 6, diz que os homens de Davi se insurgiram contra ele para apedrejá-lo. Ou seja, uma outra artimanha do inimigo é trazer o problema, provocar a crise, fazer um estrago e depois buscar um culpado. E de repente, o aliado vira inimigo. Os homens de Davi que caminharam com ele, que eram leais a ele, agora querem apedrejá-lo. Esse é um problema muito presente nos nossos dias, dentro das famílias. O marido acusa a esposa acusa o marido. Isso acontece desde o Éden. Sustentados pela posição de Sigmund Freud, o problema é halógeno e não autógeno, o problema é do outro, não meu. Eu sou vítima da sociedade, não sou culpado, não preciso me arrepender porque eu não estou errado é o outro. E a família está vivendo esse pé de guerra, um conflito de gerações. E as pessoas estão brigando dentro de casa. Tem muita gente achando que o seu problema é o seu cônjuge, o seu problema são seus pais, o seu problema são seus filhos, o seu problema é o sogro, é a sogra, é o genro, é a nora. Quando, na verdade, deveríamos nos unir como família,
para enfrentar o verdadeiro inimigo. Quando você faz do aliado um inimigo, você faz do inimigo um aliado. Isso é uma estratégia, isso é uma artimanha do próprio inimigo para botar a família num pé de guerra, numa tempestade de crise, de acusações, de culpas. Mas ainda tem um último ponto que eu quero focar nesse ataque do inimigo. Está lá no versículo 16. Diz que os amalequitas desceram e fizeram uma grande festa por todo aquele despojo que tomaram dos filhos de Israel, dos filhos de Judá. O que significa isso? Significa que quando o inimigo vem, ataca, queima, fere, aprisiona, isso é motivo de festejo para ele. A pergunta que precisa ser feita é esta: onde a minha vida, onde a minha casa, onde o meu lar está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? No caso aqui, Davi não estava protegendo Ziclag. Davi estava matriculado numa outra escola. Ele estava acompanhando o exército inimigo, o exército filisteu. E a família ficou desguarnecida. Às vezes nós estamos envolvidos em muitas batalhas que não são as verdadeiras batalhas. Estamos em guerra, numa guerra que não é a nossa. Estamos defendendo os inimigos e desprotegendo a família. Então, cuide da sua família. Sua família não é perfeita, como a minha também não é. Mas é a sua família. É a família que você tem. Lute por ela. O texto diz que o inimigo está festejando porque impôs uma derrota às famílias do povo de Deus. E quantas derrotas nas famílias do povo de Deus? Quantas investidas do inimigo? Quantos prejuízos sofridos? Quantos jovens atingidos? Quantos cônjuges atingidos? Quantos lares em crise e em pé de guerra? Bom, esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Mas há um segundo ponto que para mim é fundamental, porque a pergunta é: o que você vai fazer quando você percebe que o inimigo está atingindo a sua família? Davi nos ensina algumas lições. A primeira coisa que Davi fez está no versículo 4. Diz o texto que ele chorou até não ter mais forças para chorar. Davi não chora escondido, trancado num quarto. Ele chora em público, para todo mundo ver. Quem chora está dizendo que alguma coisa está errada. Quem chora está demonstrando que está inconformado com o caos. Quem chora está dizendo que não pode aceitar passivamente a decretação da derrota. Davi está chorando. E talvez essa seja uma necessidade nossa de chorarmos pela nossa família. Há muitas pessoas que choram diante dos melodramas das novelas, dos filmes, das séries de Netflix. Mas você tem chorado pela sua família? Às vezes nós lutamos pela nossa família com os olhos enxutos demais, com o coração seco demais. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Isso me faz lembrar a história do pastor Tim Simbala, um pastor batista lá nos Estados Unidos, pastor de uma grande igreja. Um dia ele chegou em casa e a sua filha, adolescente, primogênita,
adiantou nada. Esse adolescente botou uma mochila nas costas, saiu porta fora. E o pai chegou a pensar em deixar o ministério. Eu não tenho estrutura para ser pastor numa situação dessa. Um dia um colega dele liga para ele da Flórida e diz assim: pastor Tim Cymbala, esquece essa menina. Ela não está nem aí com você. Toca a sua vida, toca o seu ministério. Mas que pai esquece uma filha? Que mãe esquece um filho? Naquela semana, numa vigília de oração na igreja, levantou-se uma irmã e disse assim: pastor Tim Cymbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha. A nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E o pastor Tim Cymbala relata num dos seus livros que naquela noite aqueles irmãos deram as mãos e fizeram um grande círculo ao redor dos bancos. E aquele templo se transformou numa sala de parto, de gemidos, de soluços. Quando ele voltou para casa de madrugada, ele disse para sua esposa: eu não tenho dúvidas de que Deus libertou nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, a campainha tocou, a mãe foi à porta. Era sua filha, em lágrimas. Ela entrou, casa dentro, foi ao quarto onde estava seu pai, agarrou nas suas pernas e disse: papai, me conte o que aconteceu há 2 dias de madrugada. Eu estava em casa, dormindo, e eu acordei, tomada por uma profunda convicção de pecado. Escamas caíram dos meus olhos. E eu percebi que eu estava embrutecida. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para Deus. Estou de volta para minha família. Estou de volta para minha igreja. O Senhor restaurou aquela família. Eu quero dizer a você, pai, a você, mãe, não desista de seus filhos. Lute por eles, chore por eles, jejue por eles. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro. Você não gerou filhos para povoar o inferno. Seus filhos são a herança de Deus. Não abra mão deles. A segunda coisa que Davi nos ensina está no versículo 6. Está escrito que, na mesma medida em que seus homens queriam apedrejá-lo, Davi se reanima no Senhor, seu Deus. Davi não se reanimou porque ele era forte. Ele não se reanimou porque tinha muita gente do seu lado. Ele não se reanimou porque o inimigo era fraco. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus. O que significa isso? Significa que nenhuma causa está perdida quando você a coloca nas mãos de Deus. Nenhum problema é insolúvel quando Deus intervém. Davi não se reanimou porque ele tinha a estratégia da vitória nas mãos. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Talvez você esteja andando no tanque da reserva, um tanque vazio. Talvez todos os seus cartuchos já foram queimados, todas as suas armas já foram usadas, todas as suas estratégias já foram testadas. Talvez você esteja assim, sozinho. As pessoas mais próximas de você estão querendo matar você. Mas se você se voltar para Deus, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez brotar água da rocha, o Deus que fez cair maná do deserto, o Deus que conduziu o seu povo, é o Deus que vai interferir poderosamente também na sua vida, na sua casa, na sua família, e reverter esse quadro e mudar o placar do jogo. Reanime-se. Não jogue a toalha, não entregue os pontos, não desista. Mas Davi não se reanimou com bravatas,
usando armas carnais. Ao contrário, ele usou armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Ele se reanimou e começou a orar. A oração não é forte. Forte é o Deus que responde a oração. Deus age através, por intermédio da oração. Quando você ora, a mão do Onipotente é acionada. A oração conecta a fraqueza humana com a onipotência divina e une o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, Deus move os céus e a terra em seu favor. Agora, a oração de Davi é muito curiosa. Porque a oração de Davi constitui-se em apenas duas breves perguntas. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E Deus responde para Davi: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Trocando em miúdos, a oração de Davi é a seguinte: oh Deus, eu estou levando de goleada do inimigo. Eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota ou eu vou reagir? Eu vou ficar engolido ou vou ter uma atitude? Vou achar que é isso mesmo, que não tem mais nada para fazer, que a situação é irremediável? Vou me conformar com isso? Vou aceitar passivamente essa derrota ou eu vou reagir diante desse quadro? E Deus respondeu: reage. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é que está a sua casa, como é que está a sua família, mas talvez você precise reagir. Toma uma atitude, se posicionar. Talvez as pessoas à sua volta estão dizendo: oh, não tem jeito, não tem saída, seu casamento não tem cura, para a sua estabilidade emocional é melhor você se separar, não tem mais jeito mesmo, não tem mais solução, o divórcio é o melhor caminho. Talvez não, seu filho saiu de casa e se envolveu com tanta coisa ruim, ele não vai ter jeito, isso aí é uma casa perdida, você tem que tocar o barco, esquece, deixa para trás, deixa lá. Eu quero dizer para você que Deus pode responder sua oração. Deus pode recuperar o seu casamento, Deus pode restaurar seus filhos, Deus pode curar sua enfermidade, Deus pode restaurar sua vida financeira, Deus pode libertar você das amarras do pecado, do vício, Deus pode quebrar a força do inimigo, Deus pode tirar você desse emaranhado opressor. Ore ao Senhor. Ore a Deus. Agora, o que Deus promete para você é vitória e não ausência de luta. Porque Davi, ao orar, agiu. A luta foi tão grande e a luta foi tão renhida que 200 dos 600 homens ficaram para trás de cansados que estavam. Mas quem tem a promessa não para. Quem tem a promessa prossegue. Quem tem a promessa não se conforma com nada menos do que a vitória completa. Por isso a Bíblia diz que Davi foi, Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta: os filhos, as filhas, as mulheres, os rebanhos, as coisas grandes, as coisas pequenas, tudo Davi tornou a trazer. Não é vitória parcial, não é deixar alguma coisa na mão do inimigo. Tudo tomou de volta. Lute pela sua família. Sua família tem valor. Sua família é preciosa. Qualquer vitória que você tiver na vida, se for às custas da sua família,
essa vitória tem sabor amargo de derrota. Não se conforme. Tome de volta o que o inimigo levou. Aqui eu gostaria de concluir fazendo algumas aplicações. E para fazer isso eu gostaria de levar você até o livro de Êxodo, porque lá também tem uma batalha espiritual. O Egito é um símbolo do mundo, o faraó é um símbolo do diabo, a escravidão é um símbolo do pecado, o êxodo é um símbolo da redenção. E quando Moisés está tirando o povo de Israel do Egito, o faraó fez 4 propostas para ele. A primeira proposta está lá em Êxodo 25:8. E a proposta era essa. Aliás, Êxodo 8:25. 8:25. Não precisa sair não, fica no Egito mesmo. Levante altar no Egito mesmo. Adore a Deus no Egito mesmo. Não precisa mudar. Não precisa sair. Só que o Egito é lugar de escravidão. E Moisés disse, não, nós vamos embora. A segunda proposta está lá em Êxodo 8:28. Tá bom, vocês podem ir embora, mas fica aqui perto, vamos ser bons vizinhos. Curta o melhor dos 2 mundos. Você está no mundo, está na igreja. Você não precisa mudar de vida ao ir para a igreja. Nós podemos nos relacionar bem. Quando sentir saudade do Egito, você vem cá. Isso é uma proposta muito sedutora. De ficar ali em cima do fio da navalha. De querer viver em 2 mundos. E aproveitar o melhor dos 2 mundos. Estar com um pé numa canoa e outro pé na outra canoa. E estar na igreja, mas com um pé no mundo. Moisés rechaçou essa proposta. Então o faraó partiu para a terceira proposta. Está lá em Êxodo 10, versos 10 e 11. Tá bom, pode ir embora, todo mundo. Mas os filhos ficam, os jovens ficam, as crianças ficam. Vocês servem a Deus, os filhos de vocês servem ao Egito. E essa proposta hoje tem sido acolhida por muita gente. Diz, não, jovem, tem que curtir a vida mesmo, porque a juventude é única e ela passa. Se não curtir agora, vai curtir quando? Mas me permita dizer isso, lugar de jovem curtir a vida é na presença de Deus, é na casa de Deus. O mundo escraviza. Os banquetes do mundo são uma ilusão ótica. O mundo oferece para você prazer e paga com desgosto. Oferece para você liberdade e escraviza. Promete vida e mata. As maçãs do diabo são bonitas, mas tem bicho. O banquete do pecado pode ser saboroso ao paladar, mas é amargo no estômago. As oferendas do diabo podem trazer para você momentos de êxtase, mas lhe custará uma vida toda de culpa. O pecado é um embuste, é uma mentira, uma farsa. Vai levar você mais longe que você gostaria de ir. Vai reter você mais tempo que você gostaria de ficar. Vai lhe custar um preço mais alto do que você gostaria de pagar. Então Moisés rejeitou decisivamente a proposta. Disse, não, nós vamos embora, os nossos filhos vão conosco. Aquilo que mais tarde Josué, sucessor de Moisés, vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o faraó partiu para a quarta proposta. Tá bom, pode todo mundo ir embora, mas os rebanhos de vocês ficam. Vocês servem a Deus e o dinheiro de vocês serve ao Egito. A ideia é esta. Não basta apenas você ter um coração convertido, você precisa ter um bolso convertido. Pois foi Jesus quem disse, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Há muitas pessoas que se dizem convertidas,
delas governa a vida delas. E Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Por isso a Bíblia diz: se as tuas riquezas prosperam, não ponha nelas o teu coração. Porque o dinheiro é uma bênção. Ele é um bom servo, mas é um péssimo patrão. O problema não é você ter dinheiro, é o dinheiro ter você. Não é possuir dinheiro e ser possuído por ele. Não é armazenar dinheiro no banco, é entronizá-lo no coração. Então Moisés dá uma resposta para Faraó que é lapidar. Ele diz assim: Faraó, você quer todos os nossos rebanhos? Pois escuta essa: nem uma unha, Faraó, nem uma unha vai ficar no Egito. Nem uma unha vai ficar no Egito. Tudo que nós somos e tudo que nós temos veio de Deus, é de Deus e vai ser consagrado para Deus. Não deixe nada nas mãos do inimigo. Voltando agora ao nosso texto para terminar. O que você tem, ou já teve, que foi tirado pelo inimigo, foi roubado pelo inimigo, foi saqueado pelo inimigo? O que a sua família já teve, que foi roubado pelo inimigo? O diálogo, o afeto, a família sentar-se ao redor da mesa para uma gostosa refeição, com leveza, sua vida devocional, seu prazer de ler a Bíblia e de orar, aquele tempo delicioso do primeiro amor, onde você tinha prazer e deleite na casa de Deus, no culto a Deus, na adoração a Deus, a harmonia no seu casamento, cheguei em casa e recebi um abraço gostoso, você colocar seus filhos no colo e dizer: eu te amo. O que é que você já teve que foi tirado de você? Tome de volta o que o inimigo levou. Não deixe nada nas mãos do inimigo. Sua família é presente de Deus. É o maior tesouro que você tem depois da sua salvação, é a sua família. Cuide dela, proteja a sua família, lute por ela, não entregue de bandeja a sua família para o inimigo, tome de volta o que o inimigo levou, porque a sua família deve estar nas mãos de Deus, no altar de Deus, para viver para a glória de Deus. A minha esperança é que esta meditação, que é a análise desse texto, 1 Samuel capítulo 30, possa ter aberto seus olhos, destampado seus ouvidos, tocado seu coração. A minha oração é que esta mensagem possa ser acolhida e hospedada em seu coração. Que essa dramática experiência vivida por Davi lance luz na sua família, para que você previna os males, protegendo a sua casa, e para que, se algum acidente aconteceu, você não desistir de lutar pela sua família, até vê-la salva, liberta e vivendo para a glória de Deus. Eu vou orar com você agora, eu vou orar por você nesse momento. E eu quero colocar a sua vida, a sua casa e a sua família nas mãos de Deus. Deus querido, eu quero te agradecer o privilégio de estar aqui, trazendo à tona esta passagem bíblica com lições tão oportunas e necessárias e atuais
para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Ó Deus, Tu conheces as pessoas que estão agora nos acompanhando, nos assistindo, suas lutas, suas dores, suas lágrimas, seus sonhos, suas expectativas. Eu te peço no poderoso nome de Jesus, que Tu realizes um milagre na vida da família que agora nos acompanha. Que o inimigo não prevaleça, que ele seja derrotado, envergonhado, que tudo aquilo que ele saqueou e tomou seja agora trazido de volta, Senhor, pela manifestação poderosa da Tua graça na nossa vida. Dá-nos o dom das lágrimas, dá-nos o dom do ânimo renovado, dá-nos a bênção de conhecermos a Ti na intimidade da oração, dá-nos a coragem de sair e lutar pela nossa família, dá-nos a bênção de perseverar nesta luta sem jamais abrir mão da vitória e da vitória completa. Que a Tua glória se manifeste na nossa vida, que a nossa casa resplandeça a beleza de Cristo. Oramos assim, gratos pelas maravilhas que Tu já tens feito e hás de fazer ainda na nossa vida, na nossa família, no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Faremos a leitura até o versículo de número 12, de 1 a 12. Mateus 2, de 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes, escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo alguma menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela,
ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Meus amados, é fato notório, inquestionável, acima de qualquer dúvidas, de que a pessoa de Cristo é o centro da eternidade, é o centro da história, o centro do céu, o centro da terra. Ele é o centro da igreja, ele é o centro das Escrituras, ele é o centro da nossa própria vida. Não é por outra causa que a história da humanidade está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. E eu queria hoje olhar com vocês alguns aspectos desta história da redenção. Primeiramente, vejamos a questão da preparação, porque quando nós falamos em Natal, o nascimento do nosso glorioso Redentor, este plano não foi traçado no tempo. Este plano foi estabelecido na eternidade, antes que houvesse céus e terra. Apocalipse capítulo 13, verso 8, chega a nos informar que ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Não que historicamente isso tivesse acontecido, mas nos planos perfeitos e eternos de Deus, esse plano já estava estabelecido e traçado. Quando você olha a história da redenção, essa preparação começa lá no Éden. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então todos os tipos e profecias apontaram para ele. Os patriarcas falaram dele, os profetas descreveram a ele. A centralidade do culto judaico representava em sombra ele que é a realidade. Desde o tabernáculo, desde a arca da aliança, desde aquilo que estava dentro da arca, as festas de Israel, os sacrifícios, tudo isso era uma espécie de preparação para a chegada do Messias. Tudo isso apontava para aquilo que nós chamamos do Natal, o nascimento do nosso Salvador.